A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje, o poder do perdão. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar mais um estudo aqui maravilhoso da parte de Deus com o tema o poder do perdão, amados irmãos. Como o perdão nos liberta, nos transforma a partir do momento que nós estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, limpo de todo o coração, um coração aberto, né, para perdoar, para amar o seu próximo, o irmão, porque a partir do momento, se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê, como vai alguém amar nosso Deus que não vemos, né, amados irmãos? Então é muito importante o perdão, o amor, todos os mandamentos do Senhor, que é para a glória de Deus, né? Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui Lucas 17, Mateus 26, 1 João, Colossenses 1, Marcos 11, Mateus 18, para terminar Hebreus 12, que é para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, né, meus irmãos? Tema muito importante, relevante para os dias de hoje. Perdão, amados irmãos. Como é libertador o perdão. Então, vamos estar lendo aqui Lucas 17, 3 e 4, que diz assim, amados irmãos: tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, o texto base é esse, amados irmãos, Lucas 17, 3 e 4. Ou seja, se o seu irmão pecar contra você, amados irmãos, 7 vezes no dia, como é difícil isso acontecer, né, amados irmãos? Mas está dando uma amplitude, né? Porque erramos, né? Contra o nosso irmão, contra o nosso pai, contra às vezes ficamos nervosos, né? Em determinadas ocasiões que acontecem no dia a dia das nossas vidas. Erramos contra o nosso irmão da igreja, parente, quem quer que seja, né? Vizinho. Mas a necessidade de pedir o perdão, de se arrepender de todo o coração e pedir perdão para o irmão, para a irmã, para o pai, quem quer que seja. Porque isso é libertador, mas isso é mandamento de Deus. Como está escrito aqui em Lucas 17. Se o irmão pecar 7 vezes contra você, e essas 7 vezes ele voltar até você e falou que se arrependeu e pedir perdão, você deve perdoar, porque esse é mandamento para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então nós vemos que o perdão é maravilhoso, assim como o amor, aquele que ama não vai fazer mal ao seu próximo, né? Mas se houver algum descuido, algum escorrego, como que acontece no dia a dia, nas ocasiões do dia a dia da vida, no trabalho, é natural, né, amados irmãos? Todos nós erramos, temos que estar sempre pedindo perdão, porque tudo isso é para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então vamos estar lendo aqui também Mateus 26, uma passagem muito importante, de um homem muito importante das Escrituras do Senhor, que pediu perdão, né? Num momento tão difícil da vida dele, né? Que ele negou o nosso Senhor Jesus Cristo, como foi difícil para ele, e que isso não vai acontecer conosco, né, amado? Como está escrito que a palavra do Senhor aqui, se aquele que nega o Senhor diante dos homens, o Senhor também negará diante do Pai. Então não devemos negar de maneira nenhuma o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim, amados irmãos, Mateus 26, 74 e 75. E ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem, está falando do apóstolo Pedro. Imediatamente um galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente, ou seja,
aquela amargura do erro de negar o nosso Senhor Jesus Cristo, de ter lembrado que Jesus falou isso com ele, né? Que iria a parte da terceira vez que ele negasse o Senhor Jesus Cristo, o galo ia cantar. E quando o galo cantou, ele lembrou de tudo e se arrependeu amargamente, pediu perdão ao Senhor, nosso Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E dali em diante começou a trilhar um caminho diferente na vida dele, dos outros apóstolos também, que é de perseverança do nosso Senhor Jesus Cristo, até que em Atos 2, esperando, como foi dito, antes de eles começarem a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que liberta, que cura, que transforma um homem, de um homem ímpio, um homem santo do Senhor. Logicamente que temos erros, que é dia a dia nos consertando diante do Senhor, mas é um homem que busca santidade perante Deus e perante os homens, para ser testemunha do Senhor aqui na terra. Então ele se arrependeu para a glória de Deus, e assim nós devemos fazer também, amados irmãos. Se erramos contra o nosso Senhor, nosso Deus, devemos pedir perdão, nos arrepender dos nossos maus caminhos e seguir o caminho estreito que conduz à salvação, amados irmãos, para a glória de Deus. Vai ser um estudo bem breve, bem enfático, com palavras, textos marcantes, para que os amados irmãos venham entender o quão é importante esse tema, amados irmãos, nos dias de hoje. 1 João, capítulo 1, versículo 9, amados irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, amados irmãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, amados irmãos, né? A gente errou, a gente vai, entra no nosso quarto, fecha a porta do nosso quarto, se ajoelhe ou de pé, ou como for, peça perdão ao nosso Senhor Deus. Não volte a cometer esse pecado, que o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, assim como que Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. A condenação eterna não está sobre nós a partir do momento que nós confessarmos os nossos pecados e andemos um caminho estreito que conduz à salvação, nos livrando de todo mal, né? Todas as amarras de Satanás, né? Buscando o Senhor, pregando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Aí naquele grande dia nós vamos ganhar o galardão, que é a salvação, que é para a glória de Deus. Então devemos pedir todo perdão para o nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito importante, amados irmãos, fundamental para a nossa salvação. Vamos estar lendo também aqui Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Que diz assim, amados irmãos: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, através do perdão dos pecados, temos redenção, temos salvação. Sem o perdoar de pecados, amados irmãos, não tem salvação. Sem a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, não tinha salvação. Por isso que foi necessário, né, aquele que não tinha pecado se fazer maldito no nosso lugar. Porque maldito é aquele que é pregado na cruz, se fez maldito e pregou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, a todo aquele que nele crê. Não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna para a glória de Deus. Então, quão grande e importante é o perdão, amados irmãos, que é para a glória de Deus, não de homem nenhum. Aquela pessoa que fica amargurada, que não perdoa, que não libera perdão, é provado aí, né, pelos médicos, né, pela medicina, que a pessoa que é amargurada, não libera perdão, não tem um amor, né, a pessoa contrai doenças, amados irmãos, câncer e outras doenças, porque
toda pessoa que vive desse jeito, né, não tem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, se não tem o Espírito Santo de Deus, tem o Espírito de quem? Ou seja, a partir do momento que se afasta do Senhor, ou se nunca conheceu o Senhor e vive desse jeito, a pessoa amargurada que não libera perdão, o seu irmão ou quem quer que seja, vive uma vida oprimida. E com isso faz mal para o seu corpo, faz mal para a sua mente, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Não vive bem, né? Não vive em paz. Como é bom viver em paz com o seu irmão, né? E principalmente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos liberar perdão, amados irmãos. O perdão liberta, transforma as pessoas através do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem pede perdão, o Espírito Santo de Deus faz morada, né, em nós, e é aquele que também que perdoa de todo o coração. É para a glória de Deus. Vamos estar lendo também aqui, amados irmãos, Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26, que diz assim, amados irmãos: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Como é importante essa passagem de Marcos 11, 25 e 26, amados irmãos. Ou seja, aquele que não perdoa o seu irmão, que tiver qualquer coisa contra o seu irmão, o seu próximo, quem quer que seja, e for na presença do Senhor e orar, pedindo perdão dos seus pecados, o nosso Deus é fiel e justo de não perdoar os seus pecados, porque você não perdoou o pecado do irmão que pecou contra você, ou você contra ele. Ou seja, amados irmãos, quão grande e importante é o perdão, amados irmãos. Devemos perdoar o nosso irmão 7 vezes no dia, né? Quão grande é esse número, né? 7 vezes no mesmo dia. 7 vezes o irmão pecar contra você, você deve perdoar ele 7 vezes. A partir do momento que ele se arrepende no coração, para a glória de Deus. Ou se arrependendo ou não, devemos liberar perdão. Porque só Deus conhece o coração do homem. Pediu perdão, não devemos perdoar. Que é tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ou seja, está dizendo aqui o que, irmãos e irmãos? Que se a pessoa não libera perdão, não tem salvação. Porque a partir do momento que você não perdoa o seu irmão, Deus também não te perdoará. Aí vai ficar ruim para o seu lado. Então devemos ter o amor do Senhor Jesus Cristo em nós. Aquele que ama, guarda os seus mandamentos, não peca contra o irmão. Se pecar, peça perdão. Que é libertador, transformador. Aí o Espírito Santo de Deus faz morada novamente. Que é para a glória de Deus. Quão grande e importante é o perdão, amados irmãos. Vamos estar lendo aqui também Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22, que diz assim, amados irmãos: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Como lembra, né? Marcos 11. Aí Jesus respondeu: eu digo a você, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quão grande e importante é esse número, amados irmãos. Aqui está falando de plenitude, de salvação. 70 vezes 7, ou seja, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que lá em Daniel, né? Daniel 9 fala as 70 semanas de anos. É o número profético 70. 70 vezes 7. É o número da plenitude, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou que devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Para a glória de Deus, né?
É muito importante e relevante para os dias de hoje isso, perdão, o liberar o perdão, porque aquele que perdoa, né, se sente leve, solto, em paz com o seu irmão e principalmente com o nosso Deus. Se sente cada vez mais, né, na presença do Senhor, amando o seu próximo como a si mesmo, ou além disso, né, devemos amar o nosso irmão como Cristo amou a sua igreja e se entregou na cruz do Calvário. Se for possível, entregamos até a nossa vida pelo nosso irmão, para a glória de Deus. Então devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, não tem um número específico, ou seja, quantas vezes o nosso irmão pecar contra nós, devemos perdoar, que é tudo para a glória de Deus. E vamos estar lendo a continuidade para que os irmãos vejam que isso é diretamente ligado à nossa salvação. Vamos estar lendo o restante do texto. A gente leu 21, 22, vamos estar lendo 23 até o 35. Presta bastante atenção, meus irmãos, nessa história, nessa parábola que nosso Senhor Jesus Cristo contou, que está falando do reino dos céus, da Nova Jerusalém, né? Que só entra lá os santos do Senhor, os puros, os que perdoem, os que amam, né? Os que guardam os mandamentos do nosso Deus. Que diz assim, versículo 23, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um lhe que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor, que é o nosso Deus, é uma parábola, tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, meus irmãos, essa passagem do 35 aqui, ó, fala, entregou aos torturadores, fala que no lago de fogo, que há um chofre, haverá choro e ranger de dente, ou seja, tortura, vão ser torturados, né, pelos séculos dos séculos. E fala que até que pagasse a sua dívida, né, fala pelos séculos dos séculos. É um tempo indeterminado, só Deus sabe, mas sofrerão eterna, né, condenação e estarão distantes do Senhor para todo sempre. Enquanto os santos do Senhor, o que liberou perdão, o que perdoou a dívida do seu irmão, perdoou o que for, estará na Nova Jerusalém, onde se habita a justiça, estará diante do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinando sobre nós pelos séculos dos séculos. E ali não haverá mais choro,
porque não haverá mais morte e nem nada, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, amados irmãos. Como é importante esse texto, amados irmãos. Libere perdão, amados irmãos. Não fique com picuinha com o irmão na igreja, com etc. É necessário que o joio cresça no meio do trigo, mas não devemos também brigar com o joio, devemos ter paz com todos, porque isso é a palavra de Deus, amados irmãos. Aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, deve tratar todos bem, para a glória de Deus. Então, há necessidade do perdão, porque se o irmão não perdoar o seu irmão, Deus também não perdoará. E aqueles que não liberam perdão será jogado no lago de fogo, que arde com enxofre, que está simbolizado aqui no 35. E eles serão torturados até você, que não perdoou, pagar a sua dívida, para a glória de Deus. Quão importante, amados irmãos, essa mensagem do perdão, que é liberta, que transforma, amados irmãos. Daquele que não quiser perdoar, felizmente, não tem outro remédio, né, amados irmãos? Não tem outro caminho a não ser o fogo e enxofre. Infelizmente, amados irmãos. Mas é tudo para a glória de Deus. E para terminar, mas uma palavra abençoada, uma palavra firme, né, direta para os amados irmãos. Hebreus 12, 14, amados irmãos. Quão grande e necessário o perdão, principalmente o amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, cuida. Quem ama, trata com amor, etc, etc, etc. Hebreus 12, 14, amados irmãos, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Para terminar, mas, ou seja, devemos viver em paz com todos, perdoando, amando, né? Convivendo com a paz, pregando a palavra de Deus, tempo fora do tempo. Quem não quiser escutar, amém. Sacode a sandália dos seus pés, porque você fez a sua parte, amados irmãos. Não devemos insistir, ficar falando, brigando, não, porque nem por força, nem por violência, sim pela obra do Espírito Santo de Deus. Quem quiser, escutará, será livre para a glória de Deus e estará com o Senhor na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos ter paz com todos e buscar santidade no Senhor, nos afastar do mal, do pecado. Vamos errar, mas vamos pedir perdão, vamos nos santificar, vamos vigiar para que esse erro não venha acontecer novamente, né, amados irmãos? Que é tudo para a glória de Deus. Então perdoa, ame o seu irmão, busque o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, porque é estes que o Senhor busca, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram com espírito e em verdade. Termina essa palavra abençoada, amados irmãos. Compartilha esse vídeo, essa mensagem que é muito importante, relevante. Não tem muito tempo aqui no YouTube, se inscreva no canal, que é muito importante, dê o like, porque quanto mais likes, mais compartilhamento, vários irmãos vão ver essa mensagem, vão se edificar também, assim como eu e você, amados irmãos, está se edificando, que é tudo para a glória de Deus, mensagens abençoadas, que cheguem ao nosso coração, que nos transforme, porque é para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então, antes de eu terminar também, estarei deixando aqui para você, ler em casa, meditar em casa, amados irmãos. Pega essa palavra de Deus, medite. Efésios 4, 32, 2 Coríntios 2, 5 e 8, Lucas 6, 37, Isaías 43, 25, Efésios 1, 7, Colossenses 3, 13 e Isaías 55, 7, amados. Todas essas passagens falam de perdão, que é para a glória de Deus, né, amados irmãos? Perdoando uns aos outros e pedindo perdão ao Senhor. Então, virá salvação sobre nós, amados irmãos. Porque, né, como nós lemos, quem não perdoa o seu irmão, Deus não perdoará ele também, amados irmãos. Então,
buscando o Senhor e pregando a palavra de Deus de tempo e fora de tempo, amado irmão, até aquele grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos levantar os nossos olhos e virar a redenção para a glória de Deus. Então fique com essa mensagem, dê o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. Me ajude, amados irmãos, a crescer no YouTube e ser relevante nessa plataforma, que é para pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, não um sensacionalista de ficar querendo só clique, e sim para que alcance muitos irmãos, que é para a glória de Deus. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até os próximos vídeos. Amém.